teor do texto, essa mesma passagem está também descrita nos evangélicos conhecidos como sinóticos ou semelhantes, né? Os evangelhos sinóticos. Mateus capítulo 8, 23 a 27, e Lucas capítulo 8, versos 22 a 25. Mas nós vamos nos centrar aqui no evangelho de Marcos. Foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito. Então, estamos nos versos 35 a 41. E eu quero compartilhar aqui com você a palavra sobre o tema calmaria em meio à tempestade. Calmaria em meio à tempestade. Num primeiro momento, parece que o título não tem conexão com o texto. Porque a calmaria só veio depois que Jesus repreendeu a tempestade. Mas eu não estou falando aqui do ato da repreensão de Cristo à tempestade. Realmente a tempestade física que os discípulos estavam enfrentando, ela só se dissolveu após Jesus repreender o vento e o mar. No Evangelho de Lucas, inclusive, trata disso. Ele repreendeu o vento e o mar e houve então grande bonança. Mas a calmaria em meio à tempestade que eu quero trazer aqui para nós analisarmos, e é o que importa para mim e para você, é a que Jesus estava vivendo. Enquanto a tempestade se abatia sobre o barco, ele estava deitado, dormindo, e não era em qualquer lugar, lá na frente do barco, na popa, e sob uma almofada. Isso é maravilhoso. Eu fico pensando nisso, né? Porque uma tempestade fortíssima em águas, o que acontece com o barco? Eu não sei quem já teve aí a oportunidade de navegar. Quem já teve no mar aí com um barco pequeno, por exemplo, entrando assim 30 quilômetros para dentro do mar? Eu já tive. Não é fácil não, né, Leandro? Quem não está acostumado, hein? Marcos? Quem não está acostumado põe, como diz, o estômago do lado avesso, porque o negócio balança. Quando é uma embarcação muito grande, você sente pouco, mas uma embarcação menor sente muito, e aí pode acontecer. Eu, graças a Deus, nunca tinha ido e fui, e não aconteceu nada comigo. O pessoal que estava com a gente estava esperando assim, vamos ver a hora que ele vai começar a vomitar. E graças a Deus eu tive a maior bênção de não acontecer nada comigo. Mas teve uma pessoa que só Deus, Coitado. Então, Jesus estava no barco, aquela tempestade, e era sobe e desce. Eu tive lá no Mar da Galileia, oportunidade ímpar, e só de navegar naquele lago, porque é um lago, já a embarcação bem grande, quase do tamanho desse templo aqui, a gente sentia a diferença. Eu fiquei imaginando a tempestade, e o guia que estava conosco ministrou sobre a tempestade, o lugar certinho, onde ao cair da tarde, lá sempre chove, e é tenebroso mesmo. Você olha de um lado para o outro, só vê água. Então, os discípulos entraram em pavorosa, mas Jesus estava calmo em meio à tempestade. Repita comigo: o meu Deus nunca se abala. Aleluia, irmãos. Meu Deus nunca se abala. Primeiro porque Ele é Deus, e Ele não é Senhor dos abalos, Ele é Senhor do equilíbrio. Aleluia. Uma das atribuições do fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, é exatamente equilíbrio. E é o que ele produz, o Espírito Santo produz, na vida daquele que tem o Espírito Santo, na vida daquele que é templo. Equilíbrio. Equilíbrio é próprio, é fruto do nosso Deus. É Ele quem frutifica em nós. Uma vez que temos o Senhor, nós temos equilíbrio. Portanto, nós podemos usufruir do mesmo equilíbrio que Jesus estava tendo em meio à tempestade.
E algumas perguntas Jesus faz aqui no texto que são marcantes. A primeira delas é: por que vocês estão assim apavorados? Irmãos, pavor não é para mim e nem para você. Nós somos do equilíbrio, nós somos da coragem, nós somos da fé. E a outra que ele pergunta é: não tendes fé? Então são esses 3 pontos principais que nós aqui na mensagem vamos crescer e pedir ao Senhor Espírito Santo para nos amadurecer em equilíbrio, em coragem ou bravura e em fé. Primeiro deles, equilíbrio. E aí eu gostaria que você acompanhasse comigo na sua Bíblia Provérbios, capítulo 3, verso 21, eu já citei Gálatas capítulo 5, verso 22, que é fruto do Espírito Santo, domínio próprio, equilíbrio, e ele produz isso em nossa vida. Mas olha o que o sábio Salomão fala acerca do equilíbrio: meu filho, guarde contigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Uau! Que fantástico! Não era qualquer pessoa falando, é aquele que Deus deu e enriqueceu de sabedoria, não é? Meu filho, minha filha, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Nós podemos dizer que a sensatez e o equilíbrio são irmãos gêmeos. Importantíssimo. O sensato é aquele que mede as consequências, não é o precipitado, não toma decisões para agradar somente a si, mas enxerga o todo. Se vai fechar um negócio, ele olha o tempo e as épocas, faz uma avaliação importante: vale a pena fazer isso agora? O que isso pode me acarretar? O que vai influenciar no meu equilíbrio financeiro? O que vai influenciar em meus negócios? O que vai me trazer de benefício? Quando se trata então de reino de Deus, queridos, as nossas decisões sensatas, nós iremos sempre levar em consideração a prioridade. O Filho de Deus tem por prioridade o reino de seu Deus, que também é seu reino. Inclusive, Mateus 6,33 nos adverte sobre isso: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se leva em consideração o sensato, então isso vai afetar o reino. Há alguma artimanha de desvio de foco? E aí então, exercendo o fruto do Espírito, o equilíbrio, toma a boa decisão, ouvindo Deus, pois é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que nós servimos, é nela que nós estamos. Está em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. E Paulo falando acerca disso, nós já sabemos, ele diz: pelo amor de Deus, vocês tomem decisões que levem em consideração o reino de Deus, o vosso culto racional, o culto da razão. Mas o mesmo Salomão também fala em Provérbios capítulo 16, verso 21. Acompanha comigo. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Agora ele vai não só falar do que motiva a decisão sensata, que motiva o equilíbrio, mas ele vai falar agora da palavra, da boca. E muita gente não é equilibrada quando usa a boca. Palavra dura, ela enaltece, ela traz consigo, ela alimenta a ira. A palavra de Deus que diz isso. O sensato, o prudente, o que tem sabedoria, portanto, ele fala com equilíbrio. Falar com equilíbrio, quer dizer, medir as palavras. Quantas vezes é possível isso ter ocorrido com você? Que você quis dizer uma coisa e alguém entendeu outra coisa? Hã?
Não acontece? Você quis falar uma coisa, a pessoa entendeu outra. Como comunicar de tal forma que o que você está dizendo é exatamente o que o interlocutor estará ouvindo? Você precisa medir as palavras. Você precisa planejar o que vai dizer. Precisa pensar bem com antecedência, ou seja, como diz aqui o sábio, com prudência, o que vai falar. Ao não falarmos com prudência, nós estaremos em alguns casos, e pode até ser tão destrutivo, que irá se desviar do foco, não só você, mas toda a sua família. Por exemplo, como nós podemos, em alguma medida, desconstituir a bênção de Deus em nossa casa, quando nós falamos contra as lideranças? É muito ruim isso. Não só contra a liderança da igreja, não, contra a liderança do Estado, contra a liderança governamental, contra as lideranças na escola, contra as lideranças no trabalho. Sabe o que nós acabamos formatando em nossos filhos? Rebeldia, ausência de equilíbrio para pensar bem naquilo que está dizendo. E é tão fácil para nós, queridos, criticar as pessoas e criticar os outros. É ou não é? É fácil. Nós não estamos na pele deles, é muito fácil. É muito mais fácil falar para quem está de fora, não é? Então, nós precisamos saber muito bem que, à medida que estivermos proferindo palavras, as palavras precisam ser equilibradas. Como as Escrituras dizem, elas precisam ser temperadas. Tempero quer dizer equilíbrio. Um alimento muito salgado, muito temperado, além de não ser agradável ao paladar, pode causar até enfermidade. Ao mesmo tempo que uma comida insossa. Antigamente nós falamos que as comidas do hospital eram aquelas comidas insossas, né? Hoje nem isso não é mais. Hoje tem nutricionistas, pessoas capacitadas, que são contratadas nos hospitais. No dia mesmo que a Thalita estava internada, eu achei interessante, o nutricionista foi lá no quarto, não é? Perguntar para a gente como é que estava, não é, se estava chegando tudo certinho, a dieta dela era essa, a comida estava agradável, o que poderia mudar, tinha opções. Falei, uau, hein? O negócio está ficando bom no hospital, né? E eu ainda estava de jejum, que beleza. Aí tinha algumas coisas que não podia comer, né? Mas, para vermos que todos, quando falam de alimentação, de comida, não é? E ontem até mesmo na reunião de liderança, eu estava falando isso para o liderança de Avites, né? Jesus não fazia nenhuma reunião que não tivesse comida, e quando não tinha comida, ele providenciava para acontecer comida, até multiplicou pães e peixes para que houvesse comida. Então o Senhor Deus, Ele quer, não é? Que nós estejamos mesmo equilibrados, alimentados, nutridos, capazes de promover a boa instrução. E para fechar, queridos, Paulo falando a Timóteo ainda de equilíbrio, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. E aí abre caminho para o segundo ponto. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Uau, aleluia. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. São as 3 qualificações do Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus fez a promessa do Espírito, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Portanto, Jesus qualificou o Espírito Santo como o Espírito do poder. Entenda uma coisa, o poder de Deus não é só o poder da manifestação, quando fala do Espírito Santo, dos dons espirituais. É também, mas entenda, a manifestação dos dons espirituais é consequência do poder que há nele. E que uma vez tendo poder nele e ele estando em nós como templo do Espírito Santo, esse poder se torna o nosso poder. Recebereis poder, disse o Senhor Jesus. Poder para dizer não para o pecado, poder para dizer não para o mundo, poder para dizer não para o nosso próprio eu, o maior inimigo, aquele que dorme conosco. Não somos nós que temos que ser adorados,
Mas o Senhor Deus, como diz João capítulo 4, verso 23, Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem. Nós temos que tomar cuidado com isso. Quantos adoradores de si mesmos? Pessoas que esquecem que o Senhor é o Senhor Deus da adoração. Somos dependentes cabalmente dEle. Não é? Sem Ele, o próprio Jesus diz: sem mim nada vocês poderão fazer. O poder é dEle, o poder de ação é dEle, o poder do equilíbrio é dEle, o poder de influência é dEle, o poder é todo dEle. A Ele, portanto, toda a glória para sempre, amém. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Ele. O problema, portanto, não está com Deus. Poder. Primeira atribuição do fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5, verso 22. Amor, equilíbrio, é o último, ó. Abre com amor e fecha com equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. Fantástico isso. Gálatas 5, 22. Abre com amor, fecha com equilíbrio. É a moderação, domínio próprio. O problema nosso é a covardia. Quantos covardes! O covarde é aquele que assume comprometimento e depois não cumpre. O covarde é aquele que diz que vai pagar e não paga. O covarde é que desconsidera a consequência que ele promove na vida dos outros. Faz compromisso e não aparece. É o covarde. Deus não nos deu esse espírito de covardia. Mas ao contrário, coragem, bravura é o dele que está em nós, porque nós, no nosso natural, o ser humano no natural é covarde, e isso não é só seu não, é nosso, e Adão inaugurou a covardia com o pecado. Quando ele pecou, ele se escondeu atrás de uma moita, para não ouvir e nem ver a face de Deus. A covardia é próprio do homem em queda. Covarde. É só você medir por você mesmo. Sabe, o covarde não tem coragem de orar. Como é que vai orar? É você, em pecado. Não tem força para orar. Não tem força não, é covardia. O que você vai falar para Deus? O que você vai dar de desculpa para Ele? Que te conhece por dentro e por fora. Na quinta-feira, Claudinei estava pregando aqui, falando a dor do Espírito Santo. Nós sentimos a dor do Espírito Santo. Não é? Choramos juntos. A dor do Espírito Santo por causa dos covardes que o abandonam. Quando chega o momento da luta, abandona. Ontem citei o exemplo do dia D. Fantástico. Assista um documentário sobre essa guerra mundial e veja os soldados. Tiro vindo dos alemães e eles entrando na praia no dia D na Normandia, sem nenhum medo dos tiros. Alguns depoimentos de soldados americanos, outros franceses, dizendo o seguinte: nós entramos porque era preciso. O nosso país, a nossa nação, o mundo ocidental estava perdido. E aí mostrou o cemitério, milhares, um mar de cruzes, de honra àqueles que morreram. Não conseguiram dar nem um tiro. Quando pisaram na praia, morreram. Mas uma coisa eles fizeram: não foram covardes. Não foram covardes. Tinham mais de 48 mil paraquedistas que haviam pulado lá no meio do fronte, e era necessário que aqueles que entrassem na praia chegassem até lá, senão eles todos iam morrer. Sabe de uma coisa, queridos? Quando nós recuamos em nossa covardia no reino de Deus, nós esquecemos, abandonamos os paraquedistas, os missionários, os líderes, os pastores que pulam de paraquedas no meio do terreno do inimigo. Covardes. Mas o Senhor não nos deu o espírito de covardia. Ele nos deu de poder, amor e equilíbrio. É isso que nós precisamos pensar. Deus te chamou para isso, meu irmão e minha irmã. Não é uma pandemia, não é um marasmo, não é a ansiedade.
não é de forma nenhuma os levantes, não é a ausência de dinheiro. Nós não podemos cair nessas armadilhas. Precisamos ultrapassar as barreiras e avançar. Existem pessoas carentes da libertação, e sou eu e você, temos a liberdade em nossas mãos, Jesus para a vida deles. Bravura. A nossa medalha já está garantida, irmãos. Nós estamos no meio do fronte. Um dia vamos receber a nossa coroa de glória diante do Senhor. Vinde benditos de meu Pai. Olha o que Jesus está dizendo. Já garantiu, vinde benditos de meu Pai. Possui o reino que está preparado para você desde antes da fundação do mundo. Eu vou ouvir isso no nome de Jesus. Espírito do Senhor é o espírito do poder, é o espírito do amor, é o espírito do equilíbrio. Não podemos negociar, irmãos. A palavra de Deus nos adverte com relação a isso. Aquele que põe a mão no arado, cuide, não olhe para trás. Esse é o tempo que as pessoas estão com torcicolo nos pescoços espiritual, andando como caranguejo, olhando para trás, totalmente distantes do que o Senhor Deus espera. Olhando para trás, minha vida era tão melhor antes da pandemia, era tão melhor, mas lá atrás não servia Jesus completamente. Aí, olha o que acontece agora. Agora é o tempo da escolha, como a mensagem profética foi ministrada aqui. O Senhor Deus está colhendo, é agora ou nunca, é já. Ou é trigo ou é joio, irmãos. É o momento da escolha, chegou a hora. Esse final de semana mesmo, não é, como compartilhei, já no mundo inteiro, todo mundo sabe agora que existem extraterrestres. Não é verdade? Está aí, abra aí as páginas da internet, você vai ver isso. O governo americano assumiu, existem extraterrestres. Como será isso? O que é isso? Se não, o adversário se manifestando em forma corpórea, para daqui uns tempos chegar na terra, dominar e dizer que é extraterrestre. E aí, aqueles que não conhecem o Senhor vão cair no governo deles. Nós não. Abra os olhos. Nós somos os extraterrestres do céu. Nossa cidade, nossa morada é a Nova Jerusalém Celestial, aleluia. Não são eles que são extraterrestres, não. Eles são demônios. Você já viu o formato de um extraterrestre? Demônio. É um demônio. Quantos serão enganados e gente adorando isso, esperando a vinda deles? Gente, estão esperando a manifestação deles. E a palavra de Deus fala mesmo que virá do mundo espiritual todo o aparato do inimigo, ou seja, suas naves espaciais, tudo vai parar sobre o mundo físico para governar as nações. As coisas estão sendo preparadas, está chegando a hora da volta do Senhor Jesus buscar a igreja. Eu estarei lá no nome de Jesus, aleluia. Nós não podemos ficar ingênuos. Alguém pode aí não concordar com o que eu estou falando? Fique à vontade. Eu quero ver na hora que manifestar a manifestação física do inimigo. Coragem. Coragem para falar a verdade, coragem para pregar a verdade, coragem para se manifestar como filho de Deus em toda e em qualquer situação. Josué capítulo 1, versículo 9. Olha o que o Senhor Deus falou para Josué: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia. Não se apavore. Apavorado porque as contas chegaram. Aí eu começo a ser infiel ao Senhor. Misericórdia, irmão. Aí as coisas irão piorar. Pode até parecer, porque o diabo é enganador demais. Pode parecer que aquele, vamos supor lá que você ganha dos R$2.000, e glória a Deus por isso, os R$200 que você sonegou do dízimo, vai te fazer tanta diferença. Aí você vai ver depois. Você vai ver depois. Um remédio, as coisas quebrando, porque o nosso adversário, apropriando-se de João 10:10, não vem senão para roubar, matar e destruir. E lá em Joel capítulo 2, do capítulo 1 e capítulo 2, quando fala do devorador, ele diz que é um migrador, o cortador, o devorador. Ele vem para destruir tudo quanto Deus nos dá. Vai cair sobre vós.
Em Malaquias capítulo 3 diz: com maldição sereis amaldiçoados. Misericórdia, irmãos. Olha, o pecado atrai a maldição, e não esqueça, a maldição não vem só, ela é a porta, ela é a porteira, ela é o rombo, a brecha, pois ela traz consigo demônios. Demônios para dentro da sua casa, demônios para dentro do seu negócio, demônios para dentro da sua vida. Misericórdia. Mas isso só para aqueles que entendem uma coisa: não é o seu salário que te sustenta, não é o teu negócio que te sustenta, não é nada disso. O meu sustento é o Senhor. Meu sustento é o Senhor. Já tem algum tempo, queridos, que eu não tenho salário. O meu sustento é o Senhor. E não me falta nada. Só tenho do melhor. Mas o melhor dos melhores, tudo de bom que eu tenho, se chama Jesus em minha vida. Eu vou dar um testemunho para você. Ontem eu não estava conseguindo andar. Recebi uma seta maligna nos meus joelhos. E à noite foi uma luta travada, eu e Deus. E chegou um ponto que eu falei com o Senhor: Senhor, eu não consigo nem dormir de dor. Mas uma coisa eu acredito, Senhor: Tu podes me curar. Tem misericórdia da minha vida. Me faz pelo menos descansar um pouco, que eu preciso pregar amanhã a palavra que o Senhor já me deu. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou aqui em pé, sem sentir dor nos meus joelhos. E a minha carne não é diferente da sua não, tá? Quando eu estava vindo de lá para cá, falei assim: será mesmo que estou curado? Será que assim, né? Porque eu senti uma pontadinha lá no joelho, assim: será que eu estou curado mesmo? Aí eu mesmo falei comigo: você está repreendido, seu carcará. Está repreendido, rapaz. Incredulidade sai da sua vida agora, no nome de Jesus. Falando comigo mesmo na minha mente: irmãos, nós temos que lutar contra nós. Há uma luta tremenda entre a carne e o espírito, entre aquilo que é de Deus e que não é. Está em nós, a nossa natureza pecaminosa. Como diz o salmista Davi: em pecado me concebeu minha mãe. Nós somos concebidos em pecado. Mas para a graça de Deus é que nós temos o Espírito Santo, que nos ajuda a suplantar. Falei: não vou aceitar isso. Pela fé eu estou curado, no nome de Jesus. Sabe, irmãos, e nós precisamos crer no Senhor. A fé é importantíssima. Olha o que a palavra de Deus fala aqui para Josué: eu estarei com você por onde você andar. Repita comigo assim: o Senhor nunca me abandona. Você quer que o Senhor nunca te abandona? Diz glória a Deus, aleluia. Nunca. Ele nunca te abandona. Agora você abandona Ele, pode abandoná-lo. Nós é que viramos as costas para Ele. Ele não nos abandona. Quando o filho pródigo saiu de casa, o pai continuou no mesmo lugar. Não foi o pai que abandonou o filho. Eu quero tudo que é meu, e foi embora. Ok. E ele nem era para levar nada do que era dele, não tinha nada. O filho que está em casa não tem nada, é tudo dos pais. Ele não trabalhou para construir nada daquilo, não é? Eu falei há poucos dias para minha filha: eu estou trabalhando para construir para você, mas ela ainda não tem nada. Até o dinheiro que ela precisa, ela pede para a gente. Falei com ela há poucos dias: quem trabalha aqui sou eu. A gente precisa falar isso para os nossos filhos, abrir os olhos, nesse tempo que as coisas estão invertidas, gente. Precisamos ensinar. Aqui sou eu que trabalho. Não é? Quando nós pedimos alguma coisa para os nossos filhos, é o mínimo. É o mínimo. Então veja bem, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Nós estamos na casa do Pai, nós temos tudo. Saindo da casa do Pai, você está por sua conta. Misericórdia, irmão. Ai de nós, por nossa conta, para enfrentar, como diz Efésios capítulo 6, este mundo tenebroso. O mundo das trevas, você por sua conta. Você vai enfrentar o diabo, você vai enfrentar o mundo, você vai enfrentar os desafios. Está por sua conta. Você deixou Deus para trás. Você não quis a companhia dele. Foi o que o filho pródigo fez. Até cair em si e voltar para casa. Agora eu pergunto a você: o pai foi atrás dele lá na bandalheira? O pai não entra nesses lugares. Ele espera voltar. Jesus não falou isso ao acaso.
não é? Existe uma diferença muito grande entre uma ovelha ferida, uma ovelha que se perdeu por dificuldade da ovelha, como ouvimos a mensagem, visão pequena, enfermidade, não é? Uma ovelha que está abalada, é ovelha, mas existe aqueles que são ovelhas e quer dar uma de bode. Bode pula cerca, ovelha quando pula a cerca, ela cai no meio da cerca, ela não consegue pular. É interessante isso. Eu estava lendo sobre isso há pouco tempo atrás, né, mostrando lá, né, o que aconteceu com uma ovelha, tadinha da bichinha. Ela quis dar uma de bode, o bode foi, ela veio atrás também e tentou. Enquanto o bode deu aquele pulo e saltou por cima da cerca, ela veio e pulou bem no meio do arame farpado. Não tem força para pular. Ficou lá, toda estrupiada, sanguentada, né? Quanto mais se debatia, mais o arame farpado entrava. Foi necessário o pastor ir lá para retirá-la e curar as feridas. Isso é uma ovelha ferida. Tentou fazer, não deu certo. Agora, quando sai, como? As consequências são terríveis. Nós não podemos abandonar o Senhor, queridos, nós precisamos estar na companhia dEle. Levante sua mão e diga assim comigo, em nome de Jesus: eu preciso de Deus. Ai de nós se não for o Senhor, meus irmãos. Ai de nós se não for o cuidado de Deus, a proteção de Deus para conosco, o livramento do Senhor em todas as circunstâncias. Ai da minha vida se não fosse o Senhor. Por isso nós precisamos nutrir a nossa fé. Olha o que diz a palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. A única forma de vida do Filho de Deus é essa: porque vivemos por fé e não por meio daquilo que nós vemos. Porque vivemos por fé e não por vista, outra tradução. Porque vivemos por meio da fé e não pelo que os nossos olhos mostram. Os olhos são enganosos, queridos. Nós aprendemos na quinta-feira e outra mensagem que a pastora Hélida pregou com relação à questão dos olhos, né? Passa mel nos olhos das abelhas, uma questão para espantar as moscas. Sabe o que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos da visão do Espírito Santo. É a visão do Espírito Santo. Se não temos a visão do Espírito Santo, nós não temos visão. Visão curta. Achamos que estamos enxergando, não é? E o sábio Salomão alertou sobre isso. Há caminhos que ao homem parecem ser bom. Tem outra tradução que diz assim: há caminhos que ao homem que aos seus olhos parece ser bom, mas o seu final é morte. Enquanto está no meio, parece estar muito bom, está tudo dando certo. É só você ir pelo caminho largo que você vai ver. Não tem dificuldade. É festa. Parece que o seu casamento até melhorou. O sexo ficou melhor. Virou mais promíscuo. Não é? Ficou tudo parecendo ser melhor. Mas o fim é morte. O fim é morte. Sua carne está sendo satisfeita, mas é morte. Final é de morte. Salomão escreveu isso no final de sua vida. Quantas coisas ele decidiu parecendo que era bom, mas depois perceberam a morte. Aí então ele escreveu lá no final do livro dos Eclesiastes: o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois esse é o dever de todo ser humano. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Nós precisamos disso. Então, quando o sábio Salomão nos alerta que nós vivemos, não é, com a direção de Deus, com o cuidado por causa do caminho de morte, Paulo diz que nós vivemos pela fé. Não existe filho de Deus sem fé. É o nosso modus vivendi. A nossa vida é vida de fé. Hebreus 11:6, a palavra de Deus nos alerta acerca disso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós somos de Deus, a vida é de fé, irmãos. E a vida de fé vai fazer com que nós experimentemos coisas grandiosas. Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 10, verso 17, a igreja de Roma. Capítulo 10, verso 17. Consequentemente,
Como nós alimentamos, como nós ouvimos fé? A fé vem pelo ouvir, ou por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Tem outra tradução que vai dizer: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Palavra de Cristo. Você só vai nutrir a sua fé, encaminhar na fé, crescer na fé, pela palavra. Não é à toa, queridos, que nós aqui na igreja estamos o tempo todo às células, aos discípulos, à igreja. Tire tempo com Deus. Privilegie o projeto de ler a Bíblia todo durante o ano. Para de ler a Bíblia e você vai ver o que vai começar a te direcionar. Pare de ouvir a mensagem pregada. Se ausente dos cultos. Faça como a maioria está fazendo hoje. Nós investimos tanto em equipamentos, mas a maioria não está nem aí, não assistem as mensagens pela internet. Antigamente, lá no início, era novidade. 100, nós chegamos a 120, hoje se tiver 7, é muito, e a maioria que está aqui não está assistindo. Pastor, por quê? Porque eu acompanho, gente. Eu acompanho. Ontem mesmo eu falei para as lideranças: eu quero um joinha e quero seu nome lá no chat. Tem que aparecer. Se você está em casa, é porque você decidiu assistir o culto em casa. Mas o certo é: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quando não vamos ao templo, não temos felicidade, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. É o que nos dá motivação, é na comunhão. Não importa se estamos de máscara, não importa se nossas mãos estão embebedadas de álcool gel, vocês estão aí, cambaleantes, mãos cambaleantes aí, de tanto álcool, ébrias. Uma coisa é certa: nós estamos aqui para louvar como família o nome do Senhor nosso Deus, como corpo. Quero ver qual vai ser a desculpa de bem pouco tempo, porque a vacina está chegando, não é? Por essa semana aí, irão ser vacinados os trabalhadores das grandes empresas aqui do estado. Como que vai acontecer? Vai continuar dizendo: não dá para ir no templo, a maioria está vacinada. E aí? Sabe o que é, queridos? É que a palavra de Deus está sendo sonegada. Não tem célula amada em casa, não tem, portanto, culto doméstico. A sua casa não é templo de adoração ao Senhor, virou lugar comum do mundo. As conversas que tem lá são as comuns da academia, porque hoje parece que os templos do mundo são as academias de ginástica. Se esquece de escola, não tem dinheiro para pagar a escola, não pode ir para a escola, não pode ir para as igrejas, mas você passa, as academias estão lotadas. Culto a si mesmos. Não tem dinheiro para dizimar, mas a academia não perde. Paulo fala acerca da questão do corpo: é de pouco proveito. Não quer dizer que é de zero, mas é de pouco. Pouco proveito. O exercício do corpo é de pouco proveito. E não era qualquer um, não. Um homem que conhecia, um guerreiro, um militar. Paulo era militar. Os que andavam com ele eram militar. Mas quando ele escreve para os coríntios, eram aqueles que adoravam o corpo. O povo da região próxima a Esparta. Os gregos. E então ele diz: cuidado, é de pouco proveito. Era dos gregos, de Atenas e Esparta. Pouco proveito, cuidado. Podem fazer, mas é pouco proveito. O que precisam é guardar a vossa mente no Espírito Santo, o vosso coração no Espírito Santo. Não é proibido você caminhar, ao contrário, irmãos, tem que caminhar, tem que cuidar, tem que ir para a academia mesmo, mas se você fizer isso no lugar de Deus, aí de você, pois Deus não dá a sua glória para ninguém. Eu conheci uma pessoa, meu vizinho, hoje, para a honra e glória do Senhor, está na glória, mas ele era um homem que não perdia uma caminhada, e ele toda vez passava na minha porta: vamos, não, rapaz, eu tenho compromisso, rapaz, você precisa caminhar, vamos,
O nome dele é Valdir. E todas as vezes que eu tinha, e que nós tínhamos oportunidade, eu, a pastora Hélida, a gente investia na família deles. Palavra, oração, nossos vizinhos, nós queríamos ganhar para o Senhor. Um dia, bem pouco tempo depois, foi ele quem fez aquele gasofilácio ali. O primeiro púlpito dessa igreja foi ele que fez, porque ele era um exímio, mas um exímio marceneiro. Deu uma parcela de oferta, só cobrou o material. Primeira templo que nós fizemos, primeira abertura. E a gente estava precisando mesmo, eu agradeci muito o seu Valdir. Gente muito finíssima, mas um pouquíssimo tempo ele começou com uma dor nas costas. E começou com uma dor nas costas, e aí um dia ele estava fazendo um serviço na casa de um irmão, e eu cheguei na casa desse irmão para fazer uma visita. E ele não estava aguentando pegar as portas do guarda-roupa que ele estava colocando, e eu ajudei ele a pegar. E eu falei com ele assim: Valdir, isso não é coisa simples. Vá ao médico. E quando ele foi ao médico, ele estava com um câncer em fase terminal. Foi rápido, veloz, não teve chance. Em menos de 3 meses, ele já estava morto. Mas uma coisa aconteceu. Durante os 3 meses, Deus deu a oportunidade para ele, porque a situação foi tão gravosa que os filhos entraram em desespero e começaram a buscar nas igrejas, e a filha se converteu, né? E eu mesmo fui no hospital algumas vezes orar por ele, e ele também se converteu ao Senhor. Glória a Deus que teve tempo. Mas ele não teve tempo para pregar o Evangelho. E uma das coisas que ele me diz no leito de hospital: eu queria tanto ter conhecido Jesus antes disso tudo. Eu falei assim, e eu fui duro com ele, falei: mas você teve oportunidade. Eu tive pertinho de você um monte de vezes, conversei com você, falei, você me convidava para caminhar e eu te convidava para ir para a igreja. Mas glória a Deus, Valdir, não sinta assim deprimido não. Eu podia ter pregado o Evangelho, eu podia ter ajudado as pessoas. Não fica assim. Um dia ficou só eu e ele dentro do quarto dele, já tinha voltado para casa para morrer. E eu novamente falei com ele: não fica assim. Louve ao Senhor que Deus te deu chance. Você, como o ladrão da cruz, vai entrar no reino do Senhor, porque o Senhor está falando para você: você estará comigo no paraíso. E ele falou assim: eu sei que a minha enfermidade não é para cura, é para a morte. Irmãos, é muito doído quando chega nesse ponto. E o Valdir se foi. Mas ele teve chance. Deus foi misericordioso com ele. Quantos chegarão diante do Senhor lá, não é? Dizendo: Senhor, nós pregamos em teu nome, eu expulsei demônios, não vos conheço. Irmãos, está chegando a época. Não conheço você. Pois eu tive fome e você não me deu de beber. Eu tive sede e você não me saciou a minha sede. Eu estava nu, você não me vestiu. Estava enfermo e na prisão, você não me visitou. Quando fala isso, queridos, tem gente que acha que é para ir para dentro do presídio. Para ir para dentro do presídio não é para qualquer um, é para gente treinada. Está falando aí, são dos cativos do diabo. O Senhor nos levantou para libertar os oprimidos e cativos do diabo. Mas tem uns que estão correndo para as correntes. Ele está livre e corre. Põe a bola aqui no meu pé, Satanás. Põe a algema na minha mão. Eu não quero ser de Deus, não. Eu não quero ser livre para adorar, não. Eu quero ser cativo do mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que tem no mundo. Pois se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. A palavra de hoje, meus irmãos, é a verdade de Deus para nós, quando nos diz que calmaria em tempo de tempestade é o equilíbrio de Deus, é a bravura de Deus, é a fé no Senhor em nós. Jesus estava tranquilo na almofada, as ondas batiam sobre o barco. Aqueles que têm a visão curta: Senhor, nós vamos naufragar. O Senhor está dizendo assim: que isso? Eu estou aqui. O Senhor não está... Em outras palavras, sabe o que eles estavam dizendo para Jesus? Senhor, nós vamos morrer e o Senhor não está nem preocupado. Parece, queridos, que existem pessoas achando isso de Deus. E os discípulos acharam isso. Não está tão difícil, a luta está tão grande, a dificuldade no casamento, a dificuldade nas coisas, nós estamos com a luta tão ferrenha, Deus não está ouvindo as minhas orações, Ele não está atento. Ele está tranquilo na almofada.
O problema não é Deus, o problema é você que não está fazendo como Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. A solução de Deus não é a que você pensa. A solução que os discípulos estavam esperando era: Jesus, toma o baldinho aí. E aí Jesus também joga água para fora do barco. Jesus não entendia nada de navegação de barco, irmãos. Quem entendia era Pedro, Tiago e João. Eles eram os pescadores, os navegadores. Uma coisa Jesus entendia. Jesus entendia da governança. Ele é Senhor. Ele disse: mar, aquieta. Vento, cessa. E a bonança veio. Porque a tranquilidade já estava dentro dele. Repita comigo. A bonança é o Espírito Santo governando a minha vida. Em nome de Jesus. Coloquemos de pé, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Para finalizar, eu quero trazer para você a seguinte frase: a calmaria está garantida aos que com Cristo navegam. Tem um cântico bem antigo que a gente cantava nas igrejas batistas, lá nos primórdios. A gente cantava e cantávamos também como crianças, dizendo assim, ó: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e cessa o temporal. Com Cristo no barco. A questão toda é que quando falamos de barco, nós falamos da nossa vida, gente. E Jesus só vai estar no barco se você deixá-lo lá. E ele não fica no porão. Preste atenção nisso. Ele não fica no porão, ele fica na frente. É na ponta. Não acontece conosco como aconteceu com o Titanic. Não é? Como diz o famoso DiCaprio lá no filme, né? Eu sou o rei do mundo. Não, o rei do mundo é o Senhor. Ele é rei de todas as coisas. Não é? Não. Ele vai na frente, mas vai na frente para guiar-nos a constante calmaria. Essa calmaria é a de Deus em nossa vida. Lembre-se disso. A calmaria está garantida aos que com Cristo navegam.